pessoal, mais um texto bíblico para a nossa análise e percebermos as contradições bíblicas para que possamos desmistificar o texto bíblico e entendermos esse texto como um texto criado por pessoas para finalidades de controle. Então, os textos bíblicos tinham a única finalidade que era controlar as pessoas. E hoje o texto bíblico continua com essa finalidade de controle das pessoas. Não há uma igreja que não tenha o desejo de controlar, de doutrinar as pessoas segundo a doutrina de cada igreja. E na Igreja Católica também tem a tradição, além da doutrina, a tradição da igreja, que é uma forma de fazer com que as pessoas fiquem doutrinadas e serviçais da igreja por conta da imposição do medo, do receio da morte e do inferno. Nós temos aqui esse texto de Mateus 4, versículos 5 a 8, e também temos o texto de Lucas 4, versículo de 5 a 9. O que nós queremos com esse texto? Nós vamos entender que o diabo levou Jesus primeiro ao topo do templo e depois para um lugar alto para ver todos os reinos do mundo. Isso em Mateus 4, 5 a 8. E o diabo levou Jesus primeiro para o lugar alto e depois para o topo do templo. Lucas 4, 5 a 9. Então a gente tem que perceber o quê? Em Mateus, o diabo primeiro levou Jesus ao topo do templo. E em Lucas, primeiro, o diabo levou o Jesus a um lugar alto e depois para o topo do templo. Então, quem está certo aí? Quem está dizendo a verdade? Vamos ver aqui o que nos diz os textos. Vamos ver aqui o que nos diz os textos. Mateus 4, 5, 8. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou todo o seu esplendor. Então você vê aqui que primeiro Jesus é levado pelo diabo à cidade santa. E por fim, Jesus vai para o monte muito alto. E vamos ver agora em Lucas 4, versículos 5 a 9. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga daqui para baixo. Nós vemos que em Lucas o diabo levou Jesus primeiro a um lugar alto. E nós vemos em Mateus que o diabo levou a cidade santa primeiro. E aí nós vamos ver que em Lucas o diabo levou Jesus depois para Jerusalém. E nós vamos ver que em Mateus depois o diabo levou ao monte alto. Então é o contrário, né? Aqui é uma contradição importante. Em Lucas capítulo 4, versículos 5 a 9, lá nós temos o diabo dizendo assim: e lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então me parece que aqui o diabo está dizendo que todo o esplendor, todas as terras, todas as riquezas deste mundo foram dadas a ele, ao diabo. Ele é dono de tudo. E aí a gente pensa: poxa, mas não é de Deus? Não é do Senhor, do Criador? O diabo tem posse integral da terra, tudo é dele, para que ele possa ofertar a Jesus? Pelo menos é o que está escrito aqui em Lucas, né? Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, tanto as pessoas como os bens foram dados ao diabo. E ele pode fazer o que quiser. Dados. O diabo não precisou passar trabalho nenhum para ser dono da humanidade.
Deus deu a ele, porque só pode ser Deus, porque foi Deus que criou, Deus que fez o céu e a terra, Deus que fez o homem e a mulher, e o diabo aqui está dizendo que tudo foi dado para ele, então só pode ter sido Deus que deu ao diabo todos os bens e entre eles também o ser humano. E aí, como é que fica isso na história? Como é que se explica isso? E por que que Deus depois manda Jesus aí para resgatar esses que ele deu? Se ele deu, está dado. Por que que Deus quer de novo? Que confusão é essa? Que negócio é esse? Vamos lá? Vamos tentar entender? Vamos refletir? Sem espiritualidade. Aí você faz uma reflexão mais profunda. Um abraço, tchau.